Make my body go. Make our bodies higher and higher. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática, mais uma vez. É isso aí, tudo beleza, Creuza? Meus queridos, estou de volta com mais um assunto para vocês. É nosso novo capítulo desse livro, segundo capítulo desse nosso primeiro módulo, nosso primeiro bimestre, né? Números inteiros. Só lembrando que nas nossas últimas aulas trabalhamos aí um pouco de simetria, né? E agora vamos para números inteiros, né? Isso, outro conjunto na qual vamos estudar alguns números, ver alguns números novos aí para vocês, não é isso? Um conjunto passado anterior a esse chamado conjunto dos números naturais, formado por todos os conjuntos com várias sequências, números pares, números ímpares, né? E outras sequências numéricas. E agora vamos ver os números inteiros, né? Isso aí, o que é isso? O que é os números inteiros? Nós já vimos eles por aí, mas não conseguimos detectar que tipo de números, entender que tipo de número, para que servem esses números, onde são encontrados. E agora, Tio Edson está aqui para trazer para vocês mais esse assunto. Let's go, my friend, look for me. Meus queridos, números inteiros, ele é representado pela letrinha Z, com um tracinho bem no meio, eu chamo Z de gravata. Eu chamo Z com gravata, né? Z com gravata. Então, o Z com tracinho bem no meio aqui assim, ele representa os números inteiros. Mas o que é isso, né? Quem são eles? Inteiro por quê? Tem número só pela metade? Pior que tem, mas a gente vai ver o que são os números inteiros. Meus queridos, muita atenção, tá? Os números inteiros são formados pelos números positivos e números negativos. Ou números negativos e números positivos, do jeito que vocês queiram apreciar, certo? Os números negativos, eles são representados com um sinalzinho de menos antes do sinal, antes do número, melhor dizendo. E os números positivos, eles vêm com o sinalzinho de mais, tá? Antes do número. Então, os números inteiros são representados pelos números negativos, que tem um sinalzinho de menos na frente, e os números positivos, que tem um sinalzinho de mais na frente, tá? Então, o número que possui um sinal de menos na frente é um número negativo. E o número que possui um sinal de mais na frente é um número positivo. Porém, é um detalhe muito importante. Os números positivos também podem vir sem um sinal. Sabemos e subentendemos que os números naturais eles já são positivos por natureza. Então, se porventura você vê em alguma situação dos números inteiros, os números sem um sinal, sem sinal nenhum, ele já é positivo, tá? Então ele pode vir acrescido, ele pode vir com um sinal de mais ou sem um sinal de mais, aí ele já é considerado como um número positivo. Caso você esteja fazendo uma operação, aí sim, ele vai ter que vir com um número ou negativo ou positivo, ou seja, ele vai ter que vir com um sinal ou de menos ou de mais, caso você esteja fazendo uma operação. Aí obrigatoriamente o teu resultado vai ter que acompanhar esse sinalzinho, ou de menos ou de mais. Let's go! Meus queridos, o conjunto, assim como vamos estudar o conjunto de números naturais, o conjunto dos números inteiros ele vem dentro de um conjunto, né? Um conjunto de uma sequência de números, tá? Aqui eu tenho um conjunto de números inteiros representando os negativos e os positivos. Percebam que possui a chave, se te pedir um conjunto, você vai ter que, faça o conjunto dos números pares negativos, faça o conjunto dos números pares positivos, ou faça um conjunto dos números pares dentro do conjunto de números inteiros. Aí você vai ter que fazer os números pares positivos e negativos. Eu só quero que você entenda como formalizar isso aí, como criar, como construir, tá? O zero ele representa o ponto inicial, tanto para os números positivos como para os números negativos. Ele vem bem no meio. O zero, é importante você saber que o zero aí não é positivo e nem negativo, tá? Em momento algum, se uma resposta, alguma operação der zero, você não vai dizer o resultado é zero negativo.
o resultado é zero positivo. Não existe, coloque só o número zero. Ah, e o sangue? Não, o sangue é O positivo, O negativo, O, letra O. Nós estamos trabalhando com número, tá? Não vão confundir. Então, zero, ele não é positivo e nem negativo, ele é nulo aqui, tá? Ele é o ponto de origem, tanto para os positivos como para os negativos, certo? Outra coisa que vocês têm que gravar, lembrar sempre e entender, que tanto os negativos como os positivos, eles são infinitos, tá? É como se fosse um conjunto de números naturais. Nós sabemos que o conjunto dos números naturais, eles são infinitos. Mas também o conjunto dos números inteiros também são infinitos, tanto para os positivos, olha a reticência, como para os negativos. Ah, professor, começa do menos 2 e termina no mais 2? Não. Olha que tem parênteses. Eu poderia começar do menos 1430 e vir embora e até para 2340 positivo. Você está entendendo? Então, isso aqui só é um pequeno exemplo quando você precisar lembrar e construir um conjunto com alguns números inteiros que são negativos e positivos, você pode estar fazendo desse jeito aqui, tá? Pois bem, meus queridos, os números inteiros também podem estar relacionados, encontrados numa reta numérica, tá? Essa reta numérica, tá? Quando você construir uma reta numérica, vale lembrar que você precisa colocar as duas setinhas, porque ela indica a direção dos números, ou seja, olha aqui, ó, tá? Faltou um pequeno detalhe aqui, faltou o zerinho, bem que eu vou colocar bem em cima o zero, tá? É o ponto de partida dos números, ok? Então, do zero para a esquerda, você tem os números negativos, como eu coloquei aqui, coloquei reticências, tá? E do zero para a direita, vocês têm números positivos, certo? Com as reticências, ó. Porque existe uma infinidade. Pode prolongar essa reta, professor? Pode, né? De acordo com o que você vai construir. Ah, eu tenho que colocar essa reta aqui só com números pares. Aí você coloca os números pares negativos e positivos, até onde você quiser, mas coloque as reticências. Ah, números pares não são só os positivos? Não. Números pares podem ser os positivos e os negativos. Então, entendendo? Assim como os números ímpares, não é só número negativo. Os números ímpares, você pode construir um conjunto com positivo e negativo. Só é importante como você deve relacionar, como você deve construir um conjunto ou uma reta numérica. Meus queridos, esses números inteiros são encontrados também na temperatura do ar-condicionado. Vou só tentar fazer bem aqui, gente, tá? Como procede lá no ar-condicionado, tá? Tem uma noçãozinha básica aqui. Vou fazer mais em cima um instantinho. Tá bem aí, tá? Ó, ok? Suponhamos que eu tenho aqui a temperatura do ar-condicionado. Tudo que está acima de zero, meus queridos, é positivo, tá? Tudo que está abaixo de zero é negativo, certo? A temperatura do ar-condicionado, a temperatura da tua geladeira, né? Então, perceber algumas coisas, algum dispositivo na geladeira vai estar menos 2, menos 5 graus, menos 1, certo? Graus Celsius, lembrando que temperatura você trabalha em graus Celsius, tá? Professor, essa temperatura é abaixo de zero? Não. Quando está abaixo de zero, já está nevando, já está virando gelo quando está abaixo de zero. É importante você saber que a temperatura, quando vai baixando, antes do zero, ele vai esfriando, não é isso? E quando do zero para cima, ele já vai esquentando. A nossa temperatura normal aqui, nossa região, é de 30, 40, chega a 30, 35 graus Celsius, né? Muito elevada, por isso que está quente. A água, quando ela está fervendo, ela ferve a 100 graus Celsius, acima de zero. Não é necessário fazer 100 graus não é necessário falar 100 graus positivos, tá? Porque a partir do momento que fala 100 graus, já é positivos, tá? Já é positivo. 100 graus acima de zero.
já é positivo. 100 graus positivos, aí precisa dizer que é acima de zero. Mas quando você fala 2 graus abaixo de zero, opa, já sabe que é negativo, porque do zero para baixo, né, tudo é negativo, tudo são sinalzinho de menos, né? 0, ó, menos 1 grau, então já sabe que é abaixo de zero. 2 graus abaixo de zero, 3 graus abaixo de zero, já é negativo. 5 graus acima de zero, positivo. A temperatura do ar-condicionado da sala de aula, ou do teu quarto, da tua sala, do teu escritório, geralmente o mínimo lá é 16 graus, né? Então 16 graus, eu falei negativo? Não, falei 16 graus, então você já sabe que é acima de zero e ele já é positivo. Outra situação que você encontra também os números negativos, tabela de jogos do campeonato, né? Fez 3 gols, sofreu 4, então se o time fez 3 gols e sofreu 4, ele está devendo 1, então ele está com um ponto negativo, né? Ou fez 4 gols e sofreu 3, fez 4 e levou 3 gols, ele está com um ponto positivo e assim sucessivamente. Outra situação que você encontra os números inteiros, conta bancária, né? Que você faz aí, faz muito saque lá no banco, pede dinheiro emprestadinho para o banco, aí fica devendo. Quando você está devendo para o banco, você está com o seu saldo negativo, que você está devendo para o banco, você não tem nada de dinheiro, está devendo. Quando você tem dinheiro no banco, o teu saldo ele é positivo e assim sucessivamente. Meus queridos, todo esse assunto, todos os exemplos que nós estamos vendo e mais alguns, nós vamos ver no decorrer do desenvolvimento de nossas aulas, utilizando nosso livro didático, tá? Online ou presencialmente, ok? Então, por hoje é só, meus queridos. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre o conjunto dos números inteiros que são formados pelos números positivos e negativos. Alright? Então, beleza, Creuza? Espero vocês na nossa próxima aula. Meus queridos, fiquem atentos para o comando aí, as instruções no nosso grupo, ok? Um abraço a todos, até a próxima!